Sem dúvida, repercute no mundo inteiro essa decisão e ela saiu poucos minutos antes da gente começar o programa Salve Salve Band News ontem, às 4 da tarde, atropelou completamente a pauta, mas eu gosto assim do jornalismo ao vivo, a cobertura em tempo real, a gente analisando ali de momento aquela decisão bastante complexa, no sentido de que envolve muitos elementos que precisam ser apontados. Fica até difícil saber por onde começar, mas tudo que eu apontei ontem, distinguindo os elementos e os personagens, eu reitero hoje e está sendo reiterado pelas informações que estão saindo na imprensa, com o jornalismo de bastidor, apurando ali as intenções dos ministros. Então o cenário ele já estava bastante posto assim na segunda turma do Supremo Tribunal Federal, tudo caminhava para uma absolvição, para aliviar a barra do Lula e para declarar a suspeição do Sérgio Moro. Isso porque a segunda turma tem hoje uma maioria frequente formada por Gilmar Mendes, que é o ministro colocado pelo governo do PSDB, pelo governo do Fernando Henrique Cardoso, lembrando que vários tucanos, como José Serra, Geraldo Alckmin, apareceram nas citações dos executivos da Odebrecht que fizeram delação premiada, portanto, tinham codinomes no departamento de propina da Odebrecht, e a Odebrecht chegou à delação depois dos atos da Força Tarefa da Lava Jato de Curitiba, onde o Sérgio Moro era juiz lá da 13ª Vara Federal, e foi ele que decretou prisões preventivas do Marcelo Odebrecht, que de início não queria fechar acordo de delação premiada, mas acabou fechando quando toda a coleta de provas contra ele deixou absolutamente insustentável a sua posição. O outro ministro é o Ricardo Lewandowski, que foi colocado pelo próprio Lula, sempre vota a favor do Lula, sempre vota a favor dos petistas. A gente sempre sabe como é que Ricardo Lewandowski vai votar. Não tem nada a ver com questões técnicas, ele simplesmente foi apadrinhado pelo Lula e vota a favor do padrinho. O Cássio Nunes Marques foi colocado pelo Jair Bolsonaro e ele foi apadrinhado pelo Ciro Nogueira, líder do Centrão, que chamava de nosso Cássio ainda em 2019 e dizia, seu conterrâneo, e dizia que queria emplacá-lo num tribunal superior, STJ ou STF, e o Jair Bolsonaro, com esse pacto de toma lá da cá com o Centrão, para barrar eventual impeachment, fazendo tudo o oposto que ele prometeu em campanha, nomeou o Cássio Nunes Marques para o Supremo Tribunal Federal. O que já gerou, inclusive, o arquivamento da denúncia contra o quadrilhão do PP, na qual o próprio Ciro Nogueira, padrinho do Cássio Marques, era acusado, assim como Arthur Lira, atual presidente da Câmara, que foi eleito com o apoio do Jair Bolsonaro também, que deu essa declaração bastante ilustrativa do que pensa esse pessoal do Centrão. Para eles, Lula solto e tal, para eles está tudo bem, porque estando com o Lula no poder ou com o Bolsonaro no poder, o Centrão é governo. O Centrão recebe todas essas emendas extras, todos esses cargos, nesse grande toma lá da cá, que o Bolsonaro está repetindo e que era aquilo que o petismo fazia. Agora, o Sérgio Moro, para ele, não pode ser inocentado jamais. Então, todo esse pessoal que foi alvo de investigações decorrentes da Lava Jato e de outras forças-tarefa tem um ódio mortal contra a figura daquele ex-juiz que condenou pessoas poderosas, ao contrário do que vinha acontecendo nas últimas décadas no Brasil. Então, as provas foram coletadas, obviamente quem leu e não tem rabo preso com político de estimação, todo o processo envolvendo Lula, envolvendo Aécio Neves, José Serra, outros políticos aí, o próprio Flávio Bolsonaro, porque o caso começou com a Operação Furna da Onça, que é um desdobramento da Lava Jato no Rio de Janeiro, sabe que as provas são bastante significativas. Eventuais decisões em Curitiba, no Rio de Janeiro, em Brasília, em várias frentes que tem a força-tarefa da Lava Jato ou de qualquer outro, elas podem ser analisadas, a denúncia é mais forte, a denúncia é mais fraca, só que tem provas coletadas que são absolutamente substantivas. E, lamentavelmente, você tem uma parcela da população que é condescendente com esquemas criminosos. Eu sempre falo isso, não tem problema nenhum de falar isso não. Agora, você tem aí todo um apelo pela impunidade. Eu venho falando aqui da frente ampla pela impunidade. Eu ainda acredito que a maioria da população brasileira é honesta, que a maioria da população brasileira pode reverter um quadro de impunidade geral e de retaliação a investigadores e juízes que ousaram condenar e prender políticos corruptos, políticos lavadores de dinheiro. Então, isso é uma outra questão que se coloca, inclusive, aí para o cenário eleitoral de 2022.
O Lula, com essa decisão do Fachin de anular as suas condenações, declarando a incompetência, não em termos de qualidade, mas em termos de jurisdição da 13ª Vara Federal de Curitiba, o Lula, portanto, fica elegível, o que fez com que o dólar disparasse, justamente porque cresce a chance de o governo Bolsonaro se tornar ainda mais populista. Então esse é o cálculo que o mercado está fazendo. Eu já vinha apontando isso há muito tempo, as tentações populistas do Jair Bolsonaro, ele vem se comportando como um populista, como a interferência na Petrobras apontou, e o mercado está também reagindo a ela. Como houve um eleitorado aí de beneficiários de programas de transferência de renda, que era mais associado ao governo do PT, porque foram 4 mandatos petistas, esse eleitorado, em parte, estava migrando, estava dando um apoio até o momento para o Jair Bolsonaro. Quando o Lula entra no jogo de novo, vem aquele recall, vem aquela memória dos tempos do Lula por parte desses beneficiários que receberam lá a sua renda por meio desses programas na época do governo do PT, sem que o governo do PT, assim como o governo Bolsonaro, fizesse as devidas reformas estruturais para melhorar o equilíbrio fiscal no Brasil, que é fundamental, inclusive, para baixar o preço do dólar. Mas no Brasil, desses políticos populistas, intempestivos, imediatistas, nada é feito com planejamento estratégico, nada é feito de uma forma estrutural, tudo é feito de acordo com a conveniência do momento. Então agora o Bolsonaro, com o Lula elegível, talvez, de acordo com a personalidade, com o histórico dele, busque tentar manter esses beneficiários apoiando ele e não o Lula. Isso pode fazer com que ele desequilibre também as contas de uma maneira que o mercado vê como perigosa para o futuro da economia do país, porque aí você pode ter ainda mais gastos do que a arrecadação, você pode ter aí uma trajetória de endividamento, inclusive, na qual não se vê um horizonte positivo para os investidores internacionais. Então, essa é a reação desse momento que mostra exatamente essa potencial polarização entre Lula e Bolsonaro. Em relação à decisão do Luiz Edson Fachin, voltando à segunda turma do STF, ele reagiu, e aí se pode analisar, né, são questões muito psicológicas, né, e subjetivas, as intenções do Luiz Edson Fachin, mas que era claro, que ele tomou uma reação preventiva àquilo que ele viu que aconteceria na segunda turma, isso está claro para todo mundo. A questão é qual vai ser o desdobramento disso, porque já há informações de que o Gilmar Mendes pode colocar para votar na própria segunda turma, até mesmo antes de o plenário analisar esse recurso da PGR contra a decisão do Fachin, o caso da suspeição do Sérgio Moro. Porque o Gilmar faz parte da turma 100% anti-Lava Jato, que quer, como boa parte de Brasília, destruir o Sérgio Moro jurídica e politicamente de qualquer forma. Então, eles agem nesse sentido, mas eles, obviamente, têm que tomar todas as precauções para que os seus objetivos sejam alcançados. Há uma perda flagrante de objeto da suspeição do Sérgio Moro, mas sempre no Supremo Tribunal Federal, com toda essa insegurança jurídica, se pode fazer um puxadinho. A partir do momento que o Fachin anulou as condenações, os atos processuais envolvendo Lula, a análise da suspeição do Sérgio Moro estaria perdida em termos de objeto. Inclusive, os advogados dos procuradores já estão dando toda a argumentação técnica, que é muito complicado, muito mais sutil. De repente, ao longo do dia, a gente pode detalhar. Senão, vou acabar me prolongando ainda mais, porque são muitos elementos em jogo. Então, a gente vai ver se o plenário, que é composto pelos 11 ministros do STF, vão manter ou vão derrubar essa iniciativa do Luiz Edson Fachin, que é voto vencido normalmente na segunda turma. Ele perde para esse trio que se formou, como perdia quando era o Dias Toffoli no lugar do Cássio Nunes Marques. Ele aproveitou a jurisprudência que essa ala anti-Lava Jato estava criando, despachando para a Justiça Federal de Brasília casos envolvendo réus de outros partidos. Ele, mesmo tendo sido contrário a esse tipo de procedimento, ele resolveu aplicar aquilo também para o Lula, aquilo que os seus colegas de segunda turma estavam decidindo, quer dizer, uma certa democratização da impunidade, porque os casos vão para a Justiça Federal, ela tem sido lenta também, e eles podem prescrever. Então há um risco grande, como apontou o próprio ex-coordenador da Lava Jato,
Deltan Dallagnol no Twitter, há um risco grande de prescrição nos processos envolvendo Lula. Quer dizer que o prazo decorrido desde o cometimento do crime pelo qual ele está sendo acusado faz com que se invalide aí todos os processos e ele possa ficar livre. Agora, nada vai apagar, apesar de toda a gritaria petista e, obviamente, todos nós que apontamos todas as provas, desde o começo, desde antes, inclusive, do estouro da Lava Jato, os indícios de roubalheira na Petrobras, nada vai apagar aquilo que aconteceu, né? Que é o recebimento de propina por meio de, sob a forma, como eu gosto de dizer, e reformas de triplex e, no caso do sítio de Atibaia, de reformas no sítio de Atibaia também, onde se tem aqueles que eram apontados como laranjas. O sujeito frequenta lá com a sua segurança, porque houve monitoramento depois, mais de 111 vezes o sítio. Então, obviamente, ele está usando, só que ele não é o proprietário formal. Isso é justamente um truque aí para dissimular a posse da propriedade que está sendo reformada por empreiteiras do Petrolão. Então, empreiteiras beneficiadas com contratos públicos bilionários na Petrobras estavam dando ali a sua cortesia, né, para usar uma palavra amena, né, generosa, para o agora ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, o Brasil precisa escolher se ele vai incorrer nessa condescendência com esquemas criminosos, tanto em estatais, com recebimento de propina, quanto em gabinetes, com rachadinha, etc., que depois é acobertada por uma série de iniciativas no governo, como está sendo aí no governo Bolsonaro, com instrumentalização de órgãos de Estado, etc., ou se vai criar uma alternativa contra esses polos que contêm as suas claques com microfone, suas claques muitas vezes ajudada pelas claques de outros partidos, como do PSDB, como de líderes do Centrão, etc., todos juntos aí nessa grande frente pela impunidade. É isso a que a gente está assistindo, lamentavelmente. Ô Felipe, você também chegou a mencionar aí na sua análise o cenário para as eleições de 2022. Depois dessa decisão do Fachin, pelo menos o que a gente observa de movimentação já, nas redes principalmente, é que está muito polarizado Bolsonaro e Lula. Ninguém fala em uma terceira opção, em fugir dos dois. Mesmo a parte do eleitorado do Bolsonaro que hoje se mostra como contrária às opções que ele tem tomado, mas que também é totalmente contra o Lula. O que você está projetando aí para 2022 se realmente vierem os dois? Só fazer um acréscimo, pelo menos no meu nicho, né, na minha bolha de rede social, o que eu vi também é muita gente com medo dessa decisão e do Lula vir em 2022, disso acabar reelegendo o Bolsonaro, com essa história de, eu não vou no Lula. O próprio Kim Kataguiri, que tem sido um opositor incisivo do bolsonarismo, assim como foi do petismo, ele disse que, pronto, o Bolsonaro está reeleito. Mas é claro que há muita água aí para correr por debaixo da ponte. Há uma preocupação por parte daqueles que repudiaram a corrupção petista e que repudiam aí o peculato bolsonarista denunciado pelo Ministério Público Fluminense e todas as decisões que foram tomadas justamente pela impunidade. Há essa preocupação com essa polarização e com a falta de uma liderança que surja para se posicionar contra esses dois polos. E isso é uma lacuna mesmo a ser preenchida até 2022, ou não, ou o Brasil vai ficar eternamente refém da disputa lá do segundo turno de 2018. Houve um único movimento político ontem, no dia da decisão do Fachin, que foi o Partido Novo, criado ali pelo João Amoedo e por outras pessoas. João Amoedo que tem sido combativo, de modo incisivo, em relação ao bolsonarismo, como foi em relação ao petismo. O Partido Novo criou uma diretriz para se declarar formalmente opositor ao governo do Jair Bolsonaro. Só que o Partido Novo tem vários bolsonaristas ali, tem vários parlamentares servindo de linha auxiliar do bolsonarismo. Resta saber como que eles vão se comportar daqui em diante, se eles vão escolher sair do partido, vários dos quais reagiram agressivamente, inclusive, agressivamente que eu digo em termos retóricos, naquela troca de farpas em rede social, não violência física, não. Reagiram às declarações do João Amoedo de oposição ao governo do Jair Bolsonaro. Resta saber se eles vão sair para outro partido, se eles vão ficar numa posição de rivalidade com essa ala mais anti-bolsopetista do Partido Novo. E porque o que eu digo é que
o trabalho, o comportamento de oposição, ele não vem de uma diretriz partidária. A diretriz partidária pode ser uma vitória parcial de uma ala do partido, mas ele vem do comportamento diário, ele vem do exercício diário da crítica legítima àquilo que os membros do partido consideram errado, né? E o Novo foi criado ali com alguns valores, com alguns fundamentos que estavam se perdendo dentro dessa relação promíscua com o bolsonarismo. Com fotos, com participações ali com o pessoal do governo Bolsonaro, com os filhos do presidente, muita proximidade e pouca incisividade em críticas sobre a sujeira que está vindo à tona a respeito da família e sobre os estelionatos eleitorais do governo. Há outros ali que fazem essas críticas, como João Amoedo, como deputados estaduais em São Paulo. Então foi um único movimento, só que de um partido que não tem muito apelo nacional. Como João Amoedo não tinha muito apelo nacional, na eleição de 2018 era outra opção à direita, com um discurso mais liberal, mas que não tinha projeção, nem participava do debate, porque pontuava mal nas pesquisas, embora no final tenha ficado até um pouquinho na frente de alguns candidatos antigos. Então, o Sérgio Moro fica numa posição também, ele que tem um cacife eleitoral, quer dizer, as pesquisas apontam que ele venceria o Bolsonaro, até o Haddad no segundo turno. O Haddad agora volta à sua insignificância ali perto do Lula, porque o Lula nunca deixou nenhum líder crescer à sua sombra no partido, então se tem ele, vai ele. Mas o Sérgio Moro é quem tem votos nesse momento de acordo com as pesquisas, mas fica pendurado aí por esses inquéritos, por essa possibilidade de ser considerado suspeito, etc. Fica difícil também para ele se pronunciar como candidato e fica também bastante dissuasivo todo esse cenário para que ele queira ser candidato num ninho em que ele é a figura mais odiada. E há outros aí que estão correndo por fora. Você tem o Alexandre Calil, o prefeito de Belo Horizonte, você tem o Eduardo Leite, lá do Rio Grande do Sul, você tem o pessoal do Nordeste também, que pode vir aí como uma opção. O próprio governador de São Paulo, João Dória, que está polarizando com Jair Bolsonaro, mas esses não pontuam bem contra o Bolsonaro e até eventualmente o Lula nas pesquisas desse momento. Então, são alianças partidárias, são nomes, são projeções nacionais que precisam ser ainda construídas com todos os obstáculos, inclusive de comunicação ali com o povão mais beneficiário desses programas de transferência de renda, que eles vão ter que enfrentar. Felipe, a Agatha vai até brigar comigo porque a gente tem que dar prioridade para o noticiário local, mas não tem jeito. Esse assunto hoje também é o que está motivando aí as conversas de todo brasileiro, independentemente da região. Mas eu prometo que é rapidinho. Passa pano para você, Cristiano. É rapidinho. Ontem eu estava conversando com um conhecido meu que é bastante ligado ao Partido da Mulher Brasileira, principalmente a presidente Soide Agar, e falava sobre articulação. Você citou aí Partido Novo, uma legenda que não tem tanta força nessa disputa corrida eleitoral, já projetando 2022. Jair Bolsonaro também, pelo menos o que indicam as negociações, bastante inclinado a se filiar a um partido que também sequer tem representantes no Congresso, e que mudaria completamente, né? Até o advogado Jaime Fusco, um dos fundadores, já anunciou que vai se desfiliar. Já há uma negociação também para mudança de nome, manter o PMB, mas virar partido militar ou do militarismo brasileiro. Claro que isso envolve legislação e etc. Mas há também um movimento já do Bolsonaro migrando e podendo levar muita gente do PSL para um partido que também não tem expressão nenhuma no cenário nacional, né? O que o Jair Bolsonaro quer é um partido para chamar de seu. Ele quer ser o dono do partido e ele diz isso com todas as letras, né? Obviamente, até talvez alguma contradição, o Partido da Mulher Brasileira, em que um homem mande completamente no partido. Tanto que então, já tem muita gente se manifestando contra dentro do partido. Pois e obviamente ele é bastante atacado, principalmente pelo um pessoal mais à esquerda, por machismo, por todas essas posturas aí que são ventiladas no debate público, o que pode gerar algum desgaste por um lado, mas que pode gerar alguma reação por outro, porque muitas vezes esse pessoal passa do tom e aí você tem também uma parcela da população brasileira, como aquela que votou no Bolsonaro em 2018, que repudia excessos, que considera excessos por parte de alguma militância. Então, esse jogo de polarização serve para o Bolsonaro, ele se alimenta disso, ele quer justamente o Brasil reduzido a esse binarismo, ele quer o Brasil reduzido a Bolsonaro de um lado, Lula de outro, porque com o Lula do outro lado, o Bolsonaro inclusive pode posar de direita,
pode posar até de direita liberal, pode posar até de conservador. Digo pode em termos de propaganda dele. Não é que eu concorde que as atitudes dele correspondam às atitudes de um liberal e de um conservador. Isso em hipótese nenhuma, né? Eu tenho um artigo de 2017 mostrando o histórico do Jair Bolsonaro, que não é nada liberal, de posições contrárias às privatizações, aquelas ameaças ao Fernando Henrique Cardoso por tê-las feito, mesmo o Fernando Henrique não tendo sido um liberal por convicção, alguém que fez privatizações ali para fazer caixa em tempos de crise. O Gustavo Franco, economista que era do PSDB, passou para o Partido Novo justamente em razão dessa hesitação dos tucanos de defender as bandeiras liberais. Então, o Jair Bolsonaro não tem esse vínculo histórico com essas causas que ele adotou por perceber naquele momento que era oportuno para ele, ali 2017 e 2018, quando crescia um movimento nas redes sociais, na internet, mais crítico não só ao petismo, mas a certas ideias de esquerda, ou pelo menos a certas maneiras pelas quais a esquerda estava manifestando o seu apoio a determinadas causas, né? Todo aquele modus operandi. Então o Jair Bolsonaro surfou muito nisso, adotou um discurso liberal que ele não tinha, usou ali o Paulo Guedes para acalmar o mercado, para tentar trazer algum apoio liberal para o lado dele, contrariamente àqueles petistas que tinham uma cabeça mais estatista e disfarçavam menos isso, né, do que o Jair Bolsonaro, que tem um histórico aí de votos nos seus quase 30 anos como deputado federal, que mostram uma mente mais próxima do regime militar, né, que foi bastante estatizante, assim como foi o governo do PT. Então, há muitas similaridades, muitas semelhanças entre o lulopetismo e o bolsonarismo. E há diferenças. Então a gente tem esse cuidado aí de apontar. Só que todos estão unidos por essa impunidade, porque depois que veio à tona o telhado de vidro da família Bolsonaro, com a denúncia contra o Flávio Bolsonaro, eles todos estão unidos aí, tucanos, os velhos tucanos principalmente, petistas, bolsonaristas e os líderes do Centrão. Essa decisão do Fachin, ela provavelmente não aconteceria se não estivesse na segunda turma o Cássio Marques. Porque era o Cássio Marques que estava formando o trio com Gilmar Mendes e com Ricardo Lewandowski, e quem colocou o Cássio Marques lá foi o Jair Bolsonaro. É por isso que tem muita gente dizendo que o Lula deveria agradecer ao Jair Bolsonaro. Mas, de certa forma, ele fez isso ao longo desses últimos tempos, porque ele foi contrário várias vezes, isso apareceu no debate público, apareceu na imprensa, várias vezes contrário ao impeachment do Jair Bolsonaro. Porque ele sentiu que o Jair Bolsonaro poderia ajudá-lo indiretamente a partir do momento que a sua família estava também encalacrada com a justiça e que ele ia tentar colocar na Procuradoria-Geral da República, como colocou, alguém mais disposto a satisfazer interesses políticos, assim como no Supremo Tribunal Federal. E o Augusto Aras era justamente ligado aos petistas, ele que entrou na PGR. Então, esse cenário, ele deixa esse cenário polarizado entre Lula e Bolsonaro, que não é exatamente toda a esquerda, muito menos toda a direita, ele deixa uma parcela significativa da sociedade órfã de representatividade. E a gente vai ver até 2022 se essa representatividade vai surgir ou não.